A reprodução assistida é um conjunto de técnicas criadas pela medicina para auxiliar as pessoas que desejam realizar o sonho de gerar uma vida. Mas antes de começar a planejar a decoração do quarto do bebê, os futuros pais devem se informar sobre os direitos em relação ao tratamento. Definir o melhor momento de engravidar e ter um filho muitas vezes não é só uma questão de escolha. Tem gente que deseja muito, mas tem dificuldade. É o caso de Andréia. Eu nasci já querendo ser mãe. E só foi descobrir que eu tinha problema para engravidar quando eu realmente fui tentar engravidar, que eu já estava com 28 anos. 28, 29 anos eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí eu descobri que eu tinha problema de infertilidade e descobrimos também que o meu ex-marido tinha problema de infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade atinge em média 15% da população brasileira. E os motivos que dificultam a gravidez podem estar presentes tanto em homens como em mulheres. Uma alternativa de tratamento para casais e mulheres que estão em busca do tão sonhado filho pode estar na reprodução assistida. A reprodução assistida são as técnicas de laboratório onde você manipula ou o gameta masculino, espermatozoide, ou o gameta feminino, que é o óvulo. Você tem desde a inseminação, que é só o preparo do espermatozoide. Você tem a fertilização in vitro, que é quando você junta os gametas. Você tem uma outra que chama ICSI, que você coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Você tem a doação de óvulo, que é quando uma mulher, por exemplo, não pode engravidar e precisa do óvulo de alguém. Você tem o útero de substituição, ou seja, a gama é bem o congelamento de óvulos, que é o que está mais novo no momento. A reprodução assistida começou sua trajetória de sucesso na Inglaterra, na década de 1970. No Brasil, o primeiro caso de sucesso na reprodução assistida ocorreu em 1984. 20 anos depois, foi a vez de Andréia procurar uma clínica e recorrer a uma inseminação artificial. E na primeira tentativa, ela, que imaginava carregar um bebê nos braços, ganhou 3. Contar que isso vai acontecer, pouco provável, né? Assim, você não conta com essa chance. E aí foi assim, eu fiz a inseminação, tipo, no dia, se não me engano, no dia 31 de maio, dia 14 de junho eu peguei o resultado e já sabia que eu estava grávida de múltiplos, pelo número, pela porcentagem lá, entendeu? Hoje, Andréia revê as fotos dos filhos com emoção. Mas antes que a gravidez se confirmasse, o período era de busca de informações sobre os procedimentos. E para as clínicas, entre as obrigações, está a de informar tudo à paciente, através do termo de consentimento. Olha, tanto o Conselho Federal de Medicina como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece que todas as técnicas têm que ser descritas, explicadas em consultório e fornecidas por escrito. Então, e dado prazo para a paciente, para que ela possa ler, se tiver alguma dúvida, voltar e retornar para esclarecer essas dúvidas. A reprodução assistida não é uma questão médica apenas, é também jurídica. A reprodução assistida, enquanto um fato criado por nós humanos, de certa forma, dada a interferência que a reprodução assistida faz na reprodução natural, dada a interferência dela, digamos, na natureza da nossa Constituição, né, natural, ela é sim regulada pelo direito. Então nós temos a Constituição apontando essa preocupação, temos a Lei de Biossegurança regulamentando esse dispositivo da Constituição e temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina tratando especificamente da reprodução assistida. Além das questões jurídicas, aspectos éticos também se vinculam à reprodução assistida. O material genético não pode ser utilizado de maneira indiscriminada ou sem autorização. E isso, os casais e mulheres precisam observar com atenção. Para conversar sobre o assunto, convidamos o advogado Luiz Fernando Moreira. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, para a gente falar um pouquinho mais sobre as normas da reprodução assistida aqui no Brasil. Explica um pouco mais para a gente viu alguns detalhes agora. Planejamento familiar, onde está inclusa a reprodução assistida, está previsto na nossa Constituição, no artigo 226, como ressaltado na reportagem. Também se encontra previsto no Código Civil. E, posteriormente a isso, foi editada uma lei que trata do planejamento familiar, que permite aos casais tanto a questão da concepção, como também o acesso à contracepção. Então, a reprodução assistida,
é um conjunto de técnicas, dentre elas a inseminação artificial ou a fertilização in vitro, que são as mais hoje demandadas. Agora, a paciente, por exemplo, ela tem um plano de saúde, mas não tem condição de arcar com uma inseminação, por exemplo, uma fertilização in vitro. O plano de saúde ele é obrigado a custear esse tipo de tratamento? O artigo 10 da Lei de Planos de Saúde estabelece que as operadoras não são proibidas de vedar o acesso à inseminação artificial. E aí eu acho que existe uma possibilidade de discussão quanto às outras técnicas. Porque no momento que você fala de inseminação, você está tratando de uma técnica de reprodução assistida, não da fertilização in vitro. Os nossos tribunais estavam com a tendência no sentido de acolher os pedidos de fertilização in vitro. Porém, houve uma mudança de posição do judiciário. E, ano passado, houve um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de dizer que o plano de saúde não seria obrigado a cobrir, nesse caso, a inseminação artificial. Por quê? Porque havia um problema daquela senhora de uma doença chamada endometriose. E o que o plano, sim, seria obrigado a fazer o tratamento da endometriose, não necessariamente fornecer a ela uma outra alternativa que seria a inseminação. Agora, e os pacientes que procuram, então, o SUS, eles têm garantido esse tratamento? Como que funciona? O problema do SUS é a questão da estrutura. Nós temos no Brasil aproximadamente 17 hospitais, no caso do Distrito Federal, o HMIB, que faz essa assistência. E o SUS dá essa assistência de reprodução assistida. Ele não tem nenhuma vedação quanto a isso. O problema é a fila, é o tempo, né, cuja média são 4 anos para você ter acesso. E como bem ressaltado na reportagem, quanto mais se avança na idade, menos a possibilidade de você ter chance de contrair, na verdade, uma gravidez em decorrência de um problema que você já vem apresentando. E a gente viu na reportagem que 15% da população brasileira tem algum problema de infertilidade, então o número é alto e a procura também, né? Exatamente. Mas eu volto a insistir, eu acho que existe a possibilidade de defesa de uma tese no sentido de que o artigo da Lei de Planos de Saúde, que é o artigo 10, que trata da vedação, da possibilidade da operadora de não autorizar o procedimento, ele diz respeito à inseminação artificial, não à fertilização in vitro. E as pessoas que procuram, então, justiça, algumas alegam que a reprodução assistida é um direito fundamental. Como que avaliar esse ponto? Com certeza, porque baseado exatamente na lei do planejamento familiar, no que diz a Constituição com relação à dignidade da pessoa humana, né, na defesa da saúde, porque, afinal de contas, além de você estar sendo tratado de uma doença, você está permitindo àquela pessoa, aquele casal, né, homem ou mulher, né, que consiga ter acesso a uma gravidez. Agora, para quem procura essa assistência no serviço público, fica um pouco mais comprometido por conta justamente do que a gente estava conversando agora, do longo período de espera, então. A questão da precariedade no nosso sistema. Efetivamente, se recorre muito à judicialização, no caso dos planos de saúde, em razão de não haver uma estrutura adequada de atendimento na rede pública de saúde. Doutor, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Ok.